acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. A primeira coisa, antes de focar aqui nas palavras que foram ditas, tem algo aqui muito importante que a gente precisa atentar. Lembra que no versículo 9 de Provérbios 31, fala sobre fala diretamente com o rei, né? E fala assim, erga a voz aos necessitados. E no versículo 20, fala também sobre ajudar os necessitados, os aflitos de coração. Ou seja, para os dois, eles estão sob uma missão que o Senhor entregou. E juntos nessa missão, que é a família, eles cumprem um chamado. Ou seja, propósitos se alinham, né? Tem um livro que fala assim, Deus une propósitos. Então, se Deus uniu você ao seu marido, então tem um propósito, tem propósitos em comum, comuns para que vocês realizem. E aqui é claro, olha só, ela faz isso. Então, se ela faz isso, os dois estão fazendo. E olha que interessante, é que primeiro fala sobre ele, né, relacionado a ele. E depois vem o versículo que fala relacionado a ela. E essa ajuda aos necessitados, deixa eu falar aqui, ó. Ela anda sob a missão de Deus junto com o seu marido, o seu esposo, né? E essa missão é a família. E ela ajuda, ela realiza junto com seu marido um chamado. E que chamado é esse? A missão é a família, né? Que é nosso primeiro ministério. O chamado são propósitos alinhados que eles realizam junto. Por exemplo, tem uma empresa e o homem ele executa algumas ações, algumas atividades, e ela pode executar outras. Não importa se é indiretamente ou diretamente, mas que ela contribui, dando força para ele, acreditando nele, apoiando ele, para que a empresa ela tenha uma boa base, ela tenha propósito clarificado e propósito para o reino. Então, a gente faz a nossa parte, trazendo a alma, a essência, e ele é mais na execução, né? Tá ali na ação. E quando fala assim para o homem, fala assim, ó, erga a sua voz, ou seja, a autoridade é sua, declare, dê autoridade, você tem essa autoridade para fazer. E a mulher, ele fala assim, ela ergue as mãos, ou seja, e no primeiro momento fala que ela acolhe. E o que é acolher? Eu fui no dicionário, né, e peguei algumas palavras, e nessas palavras tem assim, acolher é dar refúgio, abrigo. Acolher lembra o quê? Mulher. O homem é aquele que vai para a vida, que, por exemplo, em relação aos filhos, a mulher é aquela que acolhe e tal. E o homem é aquele que protege, sabe? Que vai lá, assim, proteger, de protetor. Eu buscava em lugares, em outras pessoas. Às vezes a gente procura segurança no dinheiro, só que não tá no dinheiro, né? O dinheiro é uma consequência das nossas boas ações, de acordo com o que o Senhor nos chamou para fazer, os propósitos designados a nós, né? Então, se eu gero um produto, qual propósito tem nele? E por que ele foi gerado? Tem uma história. Aí aqui, ó, aí na parte que fala sobre ela, né? Que é ajudar os pobres necessitados, ela estende a mão. Ela lembra o quê? Servir, acolher, servir. Olha só, que poderoso, né? Servir. E a gente já falou que servir, a gente aprende com quem? Com a nossa mãe. Acolher, eu já falei, né? Que é relacionado à mulher, que é relacionado a você receber, é você dar aquela proteção a si mesmo de acolhimento, e não de ir proteger lá fora. Proteção de abrigo, né? É isso. E o outro é necessitados e pobres. Aí essas duas palavras, tem onde que a gente aprende sobre isso. E o que é isso? Quais necessitados são esses? E pobres. Então são... Aí a gente lembra de Tiago 1:27, que fala sobre para Deus, o Pai, olha só. E ele ainda fala, ele traz específico, né? Sobre quem tá falando. Porque às vezes a gente fala assim, Deus, sim, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui fala assim, ó. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. E não se corromper com o mundo, né? Não se influenciar com o mundo. Então, se influenciar com o mundo é o que
é o contrário, né, do que a Bíblia diz. E quando fala sobre a verdadeira religião, que são órfãos e viúvas, a gente já falou sobre isso, né? Lá no início dessa caminhada aqui, dos nossos devocionais, que os órfãos e as viúvas têm a mesma dor. Eles têm uma dor em comum, que é a dor do abandono. E a gente viu que essa dor do abandono tá ligado com o traço oral, né? O nosso traço de caráter oral. Que mais? E viúva não é só aquela que, de fato, o marido morreu. É também, né? Claro. Mas também é aquela que o marido saiu de casa, por exemplo. Então, o marido está morto espiritualmente. Então, ela está viúva. E as crianças, elas... E também a gente muitas vezes cresce, eu, por exemplo, como eu falei aqui no início, que eu cresci e não me sentia amada, né? Eu sabia que meus pais me amavam, me amam, só que não conseguia sentir profundamente, sabe? Eu tinha uma dificuldade de ir até eles, sei lá. O abraço era um abraço, eu dava abraço de verdade, não falso, mas eu não conseguia sentir algo assim profundo. Enfim. Então, eu estava órfã de pais vivos. Ou seja, não só também são as crianças que perderam seus pais de fato, mas também aquelas que não estão conectadas aos seus pais. Aquelas que estão, como é que eu falo? Desconectadas mesmo, né? Não conseguem se sentir amadas por eles. E assim, isso reflete nosso relacionamento com Deus. A gente não se sente amada por Ele. A gente sabe que Ele nos ama, mas a gente não sente. Então isso é orfandade. E observem que é a mesma dor, né? É uma dor comum, que é a dor do abandono. Aí junta também a dor da rejeição, porque você se sente rejeitado, que às vezes, meus pais me abandonaram, me deixaram na casa de A, de B. E uma coisa importante também a dizer que os nossos pais, eles não souberam fazer melhor. Assim como a gente faz o nosso melhor. E eles não estavam livres para fazer diferente. Eles não sabiam fazer diferente. Para eles, talvez passou pela cabeça dele assim: eu vou deixar na casa de fulano, eu vou deixar para alguém cuidar, né, educar, porque eu me sinto tão incapaz. Ou se eu ficar, eu vou fazer mal, é melhor a minha ausência do que a minha presença. Ou, sei lá, eu vou buscar algo melhor. E na cabeça deles, o melhor era dinheiro, condição financeira. Por quê? Porque ouviu muito isso. Assim como a gente ouve que é nossa obrigação e que a gente não tem muito valor, nosso valor diminui se a gente não trabalha fora, por exemplo. Isso é uma mentira. Assim como instaladas mentiras, né, na cabeça dos nossos pais, também são instaladas em nós. Só que bom que a gente tá aqui, né? Para que essas mentiras sejam desconstruídas e a gente seja edificado com a palavra, a verdade. Para que o verdadeiro, ele seja um fato na nossa vida, né? A palavra seja algo vivido na nossa vida por nós. Então, a gente lendo esse versículo, a gente pode ir aqui, ó, estende as mãos, ou seja, ela abre, né? Ela não vai lá com as mãos fechadas, ela estende a sua mão. E tem um versículo maravilhoso sobre isso, que é Mateus 6, 1 e 4. Aí fala assim: guardai-vos de praticar as boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos pelos outros. Olha só. Se agirem assim, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. O 2. Quando você dá alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique tocando trombetas, ou seja, cantando, né? Contando o que fez. Diante de ti. Não fique tocando trombeta diante de ti, ou seja, se achando e tal. Como os hipócritas, olha só, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados ou glorificados pelos homens. E aqui, sinagoga é um templo, né? O templo que os judeus lá, eles cultuavam. É tipo hoje, né? A gente chama de igreja instituição. Que a igreja somos nós, na verdade, né? E um dia, eu tava falando isso, né? Sobre que a gente é a igreja. Aí, um primo meu falou assim, mas onde é que tem na Bíblia, né? Que a gente é a igreja. Aí eu falei assim, é verdade. Onde é que tem? Eu vou encontrar. Eu disse, tá bom. Eu deixei a pergunta, né, pra Deus. Falei, pai, onde é que tem isso na Bíblia, né? O versículo.
E igreja significa eclésias, né? Chamados para fora. Aí eu falei assim, tá, mas mesmo que não tenha na Bíblia que a gente é igreja, não faz sentido chamar o templo de igreja, porque o que significa não é coerente, né? Com 4 paredes, com um prédio. Aí a gente conversando e tal, aí eu soltei, né? Eu falei assim, e Jesus falou, né? Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Aí eu encontrei, né? Ali. Somos a igreja. A igreja somos nós. A gente não foi chamada para estar dentro de um templo, mostrando e se mostrando o que a gente fez ou faz de bom. Sabe por quê? Porque aí aqui fala que a nossa recompensa diante dessa atitude é apenas a humana. Serão apenas os elogios, o reconhecimento humano. Só que quando a gente faz nos bastidores, olha que poderoso isso. A nossa recompensa, eu vou terminar de ler. Aí o 3. Aí deixa eu terminar o 2, né? Eu vou voltar no 2. O 2. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique tocando trombeta diante de ti, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados ou glorificados pelos homens. Esses elogios são suas recompensas. Aí o 3. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Olha só. Aí o 4. Que sua ajuda seja dada ocultamente e teu pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. Gente, olha o quanto que a gente acha que a gente tem menos valor porque a gente não trabalha fora, por exemplo. Eu falo muito sobre isso. Porque eu pensava assim. Então, se eu pensava, muitas outras mulheres pensam que o seu valor está se trabalhar fora, além de casa. Mas não. É uma consequência e é uma escolha, né? Mas não uma obrigação. E por obrigação é pesado. Mas por escolha é leve. Sabe? Por possibilidade é leve. Então, o que acontece quando a gente faz querendo em público primeiro? Quando Deus fala pra gente ajudar, é em generosidade. Ou seja, quando a gente tem e transborda. Então, se eu, dentro de casa, eu cuido do meu lar, o meu lar, ele está em paz, né? Ele tem paz, eu vou transmitir isso. E eu posso levar isso, eu tenho essa possibilidade de levar para fora. Mas se eu não estou nem resolvida dentro de casa, se o meu lar não está bem, o que a gente faz? A gente foge para trabalhar, né? Vai para trabalho, vai para várias coisas, mas não encara. A gente precisa crescer. Quando Deus falou assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Primeiro, que Deus não falou assim, eu vou te levar e vou fazer isso na sua vida. Ele não disse ali. E outra coisa que Deus ele quis falar, que eu vejo, é que ele falou assim, Abraão, você precisa crescer. Você precisa amadurecer. E só quem amadurece, reina, governa. Só quem deixa de ser menino, ou deixa de ser menina, se torna rainha. E a terra eu dei para você governar. Então, como que você quer governar se você não cresce, se você continua menino, Abraão? Assim é com a gente. Ele precisou sair daquele comodismo de estar debaixo das asas dos pais, vamos imaginar assim, né? Pertinho dos parentes. E não estou dizendo que a gente tem que ficar longe, né, gente? Mas entendam, a dependência. Ele tinha uma dependência. Se ele não tivesse, Deus não teria pedido isso para ele. Ou seja, o coração dele estava em algo aqui na terra. O coração dele não estava... olha só, ele falou... Na palavra fala que Abraão, ele é o pai da fé. Mas ele era um medroso. Então, a nossa dor, a nossa dificuldade, a nossa situação, ela não nos define. Mas pode se tornar algo para o nosso propósito. O filho de Agar, ele era ele estava à distância da sua mãe, né? Quando eles estavam lá no deserto. Uma distância... Como era, meu Deus? Eu não sei se era 1 ou 3 distância de flecha. Eles contavam assim, né? A distância. E o que ele se tornou? São arqueiro. A gente pode fazer... a nossa dor, ela pode se tornar algo extraordinário. Se a gente falar assim para o Senhor. E falar assim, o que eu preciso aprender, Pai? Aí a gente aprende e avança. A gente vai poder até ajudar outras pessoas que estão passando por isso, né? Então, não é para a morte as nossas situações, mas é para gerar vida. E começa a gerar vida dentro de nós.
e começa a gerar vida dentro de nós e a gente amadurece, a gente cresce, sabe? E aí a gente vai andar, a gente consegue, e com sabedoria a gente vai conseguir andar do lado do nosso marido. O que é que fala? O versículo 20. No versículo 20 fala sobre ela ajuda, né? Ela acolhe os pobres e necessitados ou aflitos, e no versículo 9 fala também que ele faz isso. Ou seja, a verdadeira religião, né, que está em Tiago 1:27. Então, a gente precisa se entregar ao Senhor e abrir mão da nossa vontade humana, da nossa vontade carnal e realizar a dele. Então, qual é a vontade dele? A primeira coisa que ele quer que a gente faça é que a gente seja imagem e semelhança dele, que a gente seja mulher, feminina, virtuosa, sabe? Que haja com sabedoria. Então, olha só, daquela dor dele lá no deserto com a sua mãe, da sua dificuldade, ele se tornou arqueiro. Então, da nossa dor, o que a gente vai fazer com ela? Vai ficar se lamentando? Vai ficar... E olha só, Abraão, ele era tão medroso, ele tinha tanta dificuldade em relação a isso, né? A ligação com os parentes. E olha o código, né? Quando a gente casa, a nossa primeira família se torna parente. A nossa família agora é a família atual. Ele falou assim, sai da tua terra, da tua parentela. Então, ele foi e se tornou o pai da fé. Olha que coisa. E ele se tornou do nada? Não. Ele teve um processo. Inclusive, entregar o seu próprio filho. E quando a gente entrega as nossas vontades, fala assim, Senhor, eu entrego a minha vontade a Ti. O Senhor sabe que o meu coração anseia, mas que a Tua vontade prevaleça. Uma das coisas que eu falo nas minhas orações é que os sonhos de Deus que os meus sonhos sejam os dele. Senhor, que os meus sonhos sejam os Teus, porque o Teu é o bom, perfeito e agradável. A Tua vontade é boa e perfeita. E uma hora vai ficar agradável. Porque escolher a vontade dele, a gente como humano, não é fácil, né, realizar. Mas depois fica fácil, fica agradável, fica simples. E é leve. Uma vez chegou uma pessoa, né, e falou assim, eu fico olhando assim, tem tanta gente dentro da igreja, no templo, mas elas não saem à noite para visitar outras pessoas. E eu fiquei escutando, né, ela falar. Quando ela terminou, eu falei assim, mas nem todas as pessoas foram chamadas para ir visitar à noite. Tem pessoas que foram chamadas para esse templo e elas vão falar nas redes sociais. E elas vão alcançar muitas pessoas. Outras foram chamadas para visitar enfermos. Outras pessoas, e fisicamente ir lá, né? Enfim, outras pessoas foram chamadas para ir nas cadeias, nas prisões. Então imagina aí, se eu tivesse que fazer tudo. Primeiro eu não ia conseguir. Eu não ia fazer nada direito. E a gente aprendeu, né, que a gente precisa fazer tudo com excelência, porque a gente tá fazendo para Deus, através de estar fazendo por pessoas. Em Mateus 25, a partir do 31, eu acho. Se você for ler, você vai ver. Que ele fala assim, ó, tudo que fizeres ao menor, né, algum dos meus irmãos, ou dos meus pequeninos, assim faz a mim. Então a gente tá fazendo por pessoas, mas para Deus. Ele sente. Imagina aí, ele fala que a gente é o corpo, né? Ele é a cabeça da igreja e a gente é o corpo. Se alguma parte do corpo tá ferida, tá com alguma coisa, ele sente. Mas se eu cuido de alguma parte do meu corpo, eu tô cuidando, eu tô fazendo para ele também. Porque somos um. Então, o que a gente tá escolhendo fazer? Né? Amadurecer para reinar. Assim como Abraão, mesmo com medo. Mesmo ele levando Ló, né? Ainda que não era para levar. Ele foi. E no processo ele aprendeu. Ele aprendeu. Então, não foi de uma hora para outra. E não vai ser de uma hora para outra com a gente também. Ai, Senhor, eu quero algo novo. Eu quero tal coisa. Mas a gente não tá fazendo nada. A gente precisa falar assim, Pai, o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso aprender e como eu devo fazer. E ele vai conduzindo você. Tanto quando a gente lê a Bíblia, quando a gente se conecta com alguém que já alcançou aquele alvo ali. Quando a gente faz
com a intenção, para que alguém veja. Gente, isso é tão forte, né? Os bastidores. E eu sempre lembro da gente, mulher, porque a gente aqui traz a essência, o lar, né? O lar é o bastidor. A casa é mais o físico, né? Vamos dizer que é a aparência. E o coração alegre formoseia o rosto. Então, o lar pleno, o lar não é o lar perfeito, tá, gente? É o lar pleno, que tem paz, que tem ambiência de lar, de amor. Esse lar, ele vai ser o reflexo na casa. E quando eu imagino o físico, eu sempre imagino a parte do homem, né? Então, se tá bem dentro, vai ficar bem fora. Se a força aqui tá bem, a gente tem a força, o homem tem a força, ele vai ter força. E quando ele fala ajudar, e ele ainda ressalta com generosidade. Ajudar com generosidade não é ajudar com dó. Quando a gente ajuda com dó, a gente não tá ajudando. A gente tá fazendo por nós. Quando a gente ajuda, a gente faz com dó, a gente não tá ajudando. E a gente tá fazendo por nós. Por uma necessidade nossa, por um ego. Por um reconhecimento, de alguma forma. Vejam só. Tem uma pessoa, eu até disse aqui o exemplo já pra vocês. Um homem, ele tava necessitado? Tava. Só que ao invés dele ficar sendo ajudado por dó, que era toda vez a cesta básica, ele foi ajudado com os ingredientes para ele fazer algo para vender. Então, o líder daquele templo ali, daquela igreja instituição, ele não ajudou por dó, ele ajudou por generosidade, tá? A gente tem aqui o recurso, mas vamos encontrar a forma de ajudar. E o recurso não é só o financeiro. Aqui fala sobre pessoas aflitas, de coração aflito. Então, não é só o financeiro, né? Não é só financeiramente que a gente ajuda. Mas também na gente ter dó, por exemplo, vai lá dar um conselho. Primeiro, um conselho é dado quando se pede. E segundo, se a gente faz por dó não ajuda e nem, não consegue ajudar, mas com generosidade a gente fala assim, ó, tá. Uma pessoa chega a mim, gente, primeiro, e isso não foi do nada. Eu também fui treinando, né? É um treinamento. Porque a gente aprendeu a ser diferente do que é da nossa identidade. A gente precisa desconstruir, né? Então vai treinando. E hoje, se uma pessoa chegar a mim e falar assim, o marido, ele faz isso, faz assado, tal. E eu fico ouvindo. Isso é um resultado. Ela tá me contando. É um fruto. Só que eu não fico com dó. Eu não fico pensando, ai, tadinha, oh meu Deus, essa mulher sofre tanto, meu Deus, coitada. Não, ela não é coitada. Aí eu falo assim, então o que deve ter gerado? Que semente foi plantada para gerar esses frutos? Eu fico analisando. Se eu passar em algum lugar e estiver passando um jornal, que eu não assisto, né? Então se eu passar em algum lugar que estiver passando um jornal e falar assim, fulano matou não sei quem na situação tal. Eu não fico dizendo assim, olha, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa merece morrer, essa pessoa merece ser presa e passar o resto da vida, essa pessoa merece isso, merece aquilo. Quem é a gente para dizer isso? Eu fico pensando assim, meu Deus, o que essa pessoa passou para ela acreditar que ela é isso? Quais possíveis situações essa pessoa deve ter passado? E não só a que esteve fazendo, a que fez, né? A que foi o vilão da história, mas a que foi vítima também, né, naquele momento. Porque ambos têm responsabilidade. É muito fácil, né? A gente ver uma situação e jogar tudo para uma pessoa. Ambos têm responsabilidade naquela situação que aconteceu. E quando a gente olha assim, a gente resolve. A gente consegue ajudar. Aí eu começo a fazer perguntas. Por exemplo, se o marido desrespeita ela e tal, eu começo a fazer perguntas sobre ações respeitosas dela direcionada a ele. Por quê? A gente precisa olhar a nossa parte. Eu não tô conversando com eu tô conversando com ela. Então eu preciso olhar a parte dela. Assim como eu tô aqui conversando com as mulheres. Então a gente precisa olhar a nossa parte. A gente precisa olhar a nossa parte. Parar de ficar apontando a do outro. Assim a gente não resolve. Na palavra fala, primeiro tira o argueiro do seu olho. Antes de olhar o do outro. Antes de querer tirar o do outro. Então, não é com dó que a gente ajuda. E na dó,
a gente tá se colocando maior do que a outra pessoa. Por exemplo, ai, tadinho, eu vou ajudar porque eu tenho mais condição. Ah, porque eu tô num nível melhor. Ah, porque eu sou melhor do que ela, então eu vou ajudar. E a gente pensa que não é assim, mas é. No fundo é isso. A pessoa vê um exemplo, né? Eu até escutei esse exemplo e vou passar pra vocês. Imagina aí, um mendigo, uma pessoa que tá na rua. Imagina aí uma pessoa que tá na rua, numa situação de mendigo. E outra pessoa que tá no conforto, né? Na sua casa, no seu quarto, tá no seu conforto. Aí, só dela saber que tem um mendigo lá na rua, ela fica com dó. Mas veja, a situação de quem é que tá sendo mais forte? É quem tem bastante. A situação melhor é de quem tem bastante ali, que tá no conforto, às vezes com seu marido do lado, abraçada. Ou quem tá sendo mais forte? Aquele menino que tá na rua sem nada e ainda tá sorrindo. Não faz sentido essa pessoa ter dó. Sentir dó do outro. Entende? Não faz sentido a gente se colocar num pedestal, que isso é o contrário de humildade, né? Você não tem humildade quando você tá no pedestal. Você tá se achando alguém superior. Mas a gente não é alguém superior. Aquela pessoa ali já enfrentou muitas situações, ela tem várias questões, ela acreditou em várias coisas para chegar naquele nível ali. Aí quem é mais forte? Então não tem nada de que a gente é melhor do que o outro. A gente não é. A outra pessoa também é capaz, só que ela ainda não enxergou para sair daquela situação. E algo ele precisa aprender, né? Que ele está ali. Então, o que a gente ajuda, a gente consegue ajudar de fato, sendo com generosidade. E a generosidade faz com que seja em transbordo. Nossa, eu acessei bastante a verdade, eu acessei tanto as bênçãos, que eu tenho em transbordo. Olha que alegria. Então, eu enchi o meu lar, o meu lar está cheio. E cheio de quê, né? E ele vai transbordar. E olha que coisa, os dois transbordam juntos. Eles estão juntos ali para cumprir aqueles propósitos. Então, a gente não tem menos valor porque a gente não trabalha fora. A gente não tem menos valor porque a gente não está sendo vista pelas pessoas lá fora. Mas Deus, Ele vê os bastidores. Deus, Ele está vendo. E a nossa maior recompensa aqui na Terra é estar bem, ter o nosso lar em paz, sabe? E as nossas atitudes refletir nas outras pessoas. Gente, nossas ações refletir em outros relacionamentos, em outras famílias. Olha que recompensa. Mas quando eu ajudo por dó, é uma necessidade, né, que eu tenho de reconhecimento. E esse reconhecimento é pelas pessoas, e as pessoas falham. E outra, a gente não vai ser reconhecida, sabe por quê? Com a dó a gente tá no pedestal. Então a gente tá no pedestal, imagina ser reconhecida, a gente sobe um pouco mais, né, esse pedestal. Só que Deus é maravilhoso. Ele fez tudo tão perfeito que as situações vão acontecendo em uma hora. Se a gente não desce, a gente cai. A gente cai desse pedestal e dói, gente. Olha, se já dói você reconhecer e descer, imagine cair. Porque você não vai ter a oportunidade de mostrar. Mas você vai ser escancarada, né? A sua queda vai ser escancarada. Então, os bastidores são muito importantes. Eu vou reler aqui Mateus 6:4, aqui, ó. Que sua ajuda seja dada ocultamente. Não por necessidade de uma aprovação, não por uma necessidade de reconhecimento, mas seja ocultamente. E o teu Pai, que vê em segredo, Ele vê, te recompensará publicamente. Olha, esse versículo todo de Provérbios 31, todos os versículos, ensinam a gente, né, a como plantar sobre os frutos, as sementes. E no final, fala que essa mulher é reconhecida, é honrada publicamente pelos frutos de suas mãos. E não foi ela que falou, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa. Mas os frutos dela falaram por ela. Olha só, aí tem Mateus 25:34, fala assim, ó. Então dirá o rei, como que ele vai nos recompensar publicamente? Aí vem Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, reino é galardão. Aí, essa recompensa
Quando a gente não está com o nosso coração conectado a coisas aqui terrenas, o nosso coração está conectado com coisas celestiais, com o reino. E as nossas atitudes vão falar, vão estar ligadas com coisas celestiais. Por exemplo, o seu lar é importante para Deus. O que é importante para Deus? Você trabalhar fora, estar se preocupando com coisas lá fora, ou dentro do seu lar, ter uma ambiência, ter lar. Com certeza é a sua família. Deus, ele confiou a você algo para você cuidar com as suas mãos. Por isso que fala, né? Provérbios 14:1, a mulher sábia, ela edifica o seu lar, mas a tola com as suas próprias mãos destrói. Isso não é um peso, gente. Isso é uma possibilidade maravilhosa que a gente tem. Ele não fala que é o homem. Então, o lar é nós, né? A gente é alma, é lar. A gente tem essa possibilidade, esse privilégio de trazer isso para nossa família. E isso conecta com o reino. Não sei se vocês já ouviram sobre paraíso e sobre reino. Há uma diferença. Paraíso é apenas aqueles que estão salvos. E o reino é para aqueles que não só estão salvos, mas vão reinar com Cristo. E reino e galardão lembra reino. Então, quando a gente faz o que a palavra nos ensina, quando a gente obedece, né, a gente começa a reinar aqui na terra e vai reinar com ele. A gente começa a reinar aqui na terra com o nosso coração ligado lá. A gente abre mão das nossas vontades humanas, carnais, para fazer a vontade dele. Tem um versículo também, agora eu não lembro, em alguns dos evangelhos que fala assim: aquele que amar mais a sua mãe, mais o seu pai, mais o seu cônjuge, ou mais os seus filhos, ou mais a si mesmo do que a mim, do que a Deus, esse não herdará, esse não tem direito ao reino. Olha só. Então a gente precisa abrir mão dos medos, abrir mão do egoísmo, abrir mão de pedestal, abrir mão de querer ser reconhecida aqui, abrir mão de necessidade, de aprovação, abrir mão de coisas do nosso achismo. A gente precisa abrir mão para reinar, para fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele? É só a gente ler. Primeiro, a gente olha os princípios. Os princípios, um deles é: não matarás. E muitas vezes a gente mata com as nossas palavras. E a gente julga quem matou, né? Quando tá assistindo o jornal, por exemplo, a gente fica julgando: olha só, Deus me livre, nunca faria isso. Mas você mata com as palavras. Lembra que a palavra tem o poder da vida e de morte? Então, não matarás. O outro, não adulterarás. E qual é o princípio? É a aliança. Gente, esse assunto é tão forte. E a nossa primeira aliança a gente precisa fazer com Deus, né? Com Jesus. A gente primeiro faz uma aliança com Ele. Quando a gente faz uma aliança com Ele, a gente vai ser fiel à nossa aliança aqui. Quando a gente faz uma aliança com Ele, a gente executa o fruto do Espírito, fidelidade. Amar a Deus sobre todas as coisas é abrir mão da nossa vida, é morrer para essa vontade humana, carnal, e ganhar uma vida eterna, que é a com Ele. O que é que vale mais, gente? Lá em Gênesis, também não lembro o versículo, e, gente, assim, eu não sou muito boa, né, de lembrar, de registrar, mas o que eu prezo é viver o versículo, ao invés de gravar, né? Por isso que eu lembro dos versículos quando eu tô falando. Aí tem um versículo em Gênesis que fala sobre de anos de vida, né, da gente. E são o quê? 120 anos, né? No máximo. Agora veja. Lá na glória, naquele reino lá que nos aguarda, desde a fundação do mundo, ele foi... ele é para a vida eterna. Não tem fim. E a nossa vida aqui tem fim. 120 anos no máximo. E quantos não chegam lá, né? Aí, vejam só, o que é que vale mais a pena? Essa vida aqui, que a gente corre o risco de morrer a qualquer momento, de perder ela aqui, ou a vida eterna lá? Gente, quando isso entrou no meu coração, eu falei assim: meu Deus, esse sofrimento aqui é tão pequeno diante do que me aguarda. Eita,
Olha o que Cristo falou. O lindo é que quando fazemos uma aliança com Deus, não vivemos mais para a regra, e sim por princípios. É isso. A gente não é obrigada a nada. Mas se a gente quer colher bons frutos, a gente planta princípios. Quem planta princípios, colhe recompensas. Quem planta a vontade de Deus, colhe galardão. Quem vive na sua identidade, reina. Gênesis 6:3. Deus afirma: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ai, Lu, obrigada. Tá vendo, gente? Gênesis 6:3. Glória a Deus. Aí eu falei assim, nossa, 120 anos para viver aqui? Aí eu vou viver me lamentando? Chorando o tempo todo? Nadou o tempo todo? Não. O que eu escolho? Eu escolho começar a viver, a reinar aqui. Porque eu não quero morrer tão amargurada e eu chegar lá amargurada. Não. Eu quero chegar com meu espírito em paz, assim, né? Poder falar assim, sei lá como é que vai ser lá. Mas imagina, chega lá, a gente vai encontrar, né, os discípulos, as pessoas lá, e vai falar assim, nossa, tem uma música que fala, né, que eu vou encontrar com Pedro, Tiago, João. Aí é muito linda essa música. Aí, imagina, chega lá e eu falar assim, João, o discípulo amado, né, que estava ali presente com o Senhor. Aí imagina eu falar assim, João, e aí, como foi tal momento? Porque eu li na Bíblia, né, então eu sei. Tô dando um exemplo. Aí eu falo assim, João, e aquele momento quando Jesus estava na cruz, o que você sentiu? O que passou na sua cabeça? Aí vai e conta. Aí ele vai dizer assim, e aí, quando aconteceu tal coisa? E quando você leu esse versículo, o que foi que você sentiu? E daí, naquela situação que aconteceu com você, o que você fez? Aí eu falo assim, ou eu, João, ou Jesus. Aí eu vou falar assim, eu fiquei tão triste e me entreguei. Fiquei lá jogada, amargurada. Não tinha não sabia o que fazer, não tinha solução mesmo, né? Aí ele vai dizer, por que não tinha? Se você tinha acesso direto com o céu. Se você ainda tinha a Bíblia para orientar. Como assim não tinha solução? Como assim você se entregou? Entende? Eu tô imaginando assim uma conversa só pra gente cair, né? Na realidade. O evangelho do reino convence. Somos os governantes da última hora. É isso. E cada um se posicione. Cada um se posiciona no que você for chamado. Se você for chamado pra... Por exemplo, se você tem um traço oral, você tem natural seu a comunicação. Aí você fala, eu sou muito tímida. Os tímidos não herdarão o reino. Pra começar. Eu digo logo, né? Pra vocês tomar um choque de realidade e parar com esse negócio. Eu sou muito tímida, sou muito tímida. Primeiro, se resolve, né, com os pais. Porque a nossa vida é resultado do relacionamento da gente com os nossos pais. Então resolve logo isso. Pai, me ajuda aqui. Como é que eu amo meus pais? Mas eles fizeram isso e foi muito feio, não sei o quê. Porque você é perfeita? A gente não é perfeita. Então, eles também não são. O evangelho é para ser vivido, mas muitos acham que é para ser pregado. Eita! Essa foi boa. Mas se ele é vivido, de alguma forma ele é pregado, né? Através das nossas ações, ainda que a gente não fale. Então, cada um tem o seu dom. E em Romanos 12:8 fala assim, se o seu dom é pregar, pregue. Se é ensinar, ensine. Se é servir, sirva. Se é ajudar, ajude com generosidade. Então, a gente recebeu dons. Será que a gente está plantando? A gente precisa multiplicar. A gente precisa ensinar. E como que a gente multiplica? Primeiro, fazendo dentro do nosso lar. Que é o mais importante, do essencial, gente. A gente tem a parte essencial, a principal parte da família. É a ambiência. É o lar. Olha que privilégio. A gente fica querendo fugir de quem somos e do que fazer de acordo com quem somos para fazer outras coisas lá fora. Então,
esse versículo vem assim, sabe? Como um encaixe, né? Aí outro versículo aqui que eu quero falar sobre Efésios, que é coisas que a gente faz com a mão. Relacionada à mão, é o texto que eu grifei, que ela estende as mãos aos pobres. Efésios 4, aí eu vou ler o 28 e 29. O 28. A segunda parte fala assim: use as suas mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. E o 29. Não saia de vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Olha só. Lembram? Provérbios 31 e 9, Provérbios 31 e 20. Fala sobre ajudar os necessitados. Quando a gente fala necessitado, a gente lembra logo assim, pobrezinho, sem dinheiro, né? Mas não é só isso. Lembrem. Então esse versículo traz isso. E Hebreus 13 e 16 fala assim: não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros. Olha só, uns aos outros. Pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. E tem uma versão que fala assim: são esses sacrifícios que Deus se compraz. E lembra que quando foi que Deus falou isso? Ele falou isso para Jesus. Ele falou assim: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Por quê? Ele estava alegrando no coração de Deus porque estava fazendo a vontade de Deus. Eu imagino assim, que Deus, ele se entristece e ele se alegra. Porque a gente é imagem e semelhança dele. Não é? A gente não sente alegria, a gente não sente as coisas, a gente sente. Então eu imagino que ele sinta. Que ele fala assim: filha, é por aqui, filha, enxerga aqui, ó. Eu tô falando aqui pra você, olha pra mim. Olha pra o que eu tô falando. Né, pra essa direção aqui que eu tô dando. E quando a gente pisa assim, feio, né, e cai, e se machuca, e se fere, ele fica triste. Eu já falei pra vocês, né, sobre a minha experiência com Deus Pai, numa imagem de um leão. E o leão, eu via ele, e eu tava vendo o mesmo leão, tá, gente? Em um telão. E aquele leão, eu não sei se realmente ele tava assim bravo, mas eu tava enxergando ele, muito, muito bravo. E ele falava assim pra mim: é assim que eu fico quando você se fere, quando ferem você, quando machucam você. É assim que eu fico muito bravo. Eu não quero que isso aconteça. Mas pra mim, proteger, pra mim cuidar, pra você não ficar se ferindo assim, se machucando, você precisa receber o meu cuidado. E parar de ficar buscando em coisas e pessoas a segurança que tá em mim. E no momento ali eu falei assim, né? Mas quem era pra mim da segurança era meu pai. Aí foi quando ele falou assim: mas o seu pai, até eu que protegia, até eu que cuidava. Até o ponto que ele permitia, né, ser cuidado, que ele permitia receber. Eu falei assim: meu Deus, então é exatamente isso que acontece. Então, que a gente alegra o coração de Deus, né, com as nossas atitudes, com o cuidado em amor do nosso lar, e que a gente tá aprendendo tanto aqui, né, em Provérbios 31. E eu penso assim, que Provérbios 31, gente, os versículos que foram tragos aqui, não foram simplesmente assim: a mãe de Lemuel sentou e falou: filho, a mulher, ela acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Aí ela já passou para outro versículo. Não, ela explicou. E eu imagino aqui que isso daqui não foi só em um dia, mas em vários dias da vida de Lemuel. Primeiro que ele precisava aprender, colocar no seu coração e praticar. Então, uma das coisas que eu quero que vocês anotem aí: qual foi o maior aprendizado de hoje para vocês? Anotem aí, porque isso vai fixar e você vai ver qual ponto mais foi que impactou mais assim no seu coração. Então, qual foi o maior aprendizado de hoje? Anotem aí. Então, eu imagino que Provérbios 31 é um resumo, né, com tópicos de como a gente se comportar. Porque Provérbios inteiro fala de muitas coisas. Por exemplo, no versículo, eu acho que é o 3, fala: não dê sua força a mulheres. Com o filho dela, né, ela fala. E Provérbios 5 e o 7 fala muito sobre a mulher adúltera. Ou seja, ali em Provérbios 31 está um resumo de ensinamentos que está durante a Bíblia. E eu vejo assim, né, como um resumo ali, com tópicos. E por isso que, quando a gente vem falar aqui, olha o tanto que a gente fala. Olha quantos versículos a gente traz que complementa essa mensagem.
Então é justamente isso que acontece. E, pra gente finalizar, ela consegue ajudar a cumprir a vontade verdadeira e pura, cumprir a verdadeira e pura religião, que está citada em Tiago 1,27, né? Porque ela plantou boas sementes dentro do seu lar, porque começa dentro do nosso lar, com seus frutos, e com seus frutos ela consegue ajudar junto com seu esposo, ela consegue ajudar pessoas, ou seja, ela consegue amar a Deus obedecendo, ela consegue amar a Deus amando pessoas. Ela abre mão de suas vontades carnais para viver, para cumprir a vontade de Deus. E quais são essas sementes que ela plantou dentro do seu lar, né? Palavras de vida, o seu servir, seu trabalho com as mãos, né? Ela costurava, ela tinha essa habilidade, né? E no ato de serviço, na linguagem do ato de serviço. Então ela servia com o trabalho das suas mãos, ou seja, ela usou as suas ferramentas, as ferramentas que ela tinha para fazer o bem todos os dias. Como fala, eu acho que é no versículo 11, né? Desse capítulo. Então, é isso. Que a gente possa abrir mão das nossas vontades, dos nossos medos, anseios, para cumprir, para ir. Abraão tinha muito medo, mas ele foi, mesmo com medo. E no caminho ele foi aprendendo a entregar o seu coração e abrir mão das suas vontades. Então é assim que a gente aprende, né? Que a gente possa abrir mão do nosso achismo, daqueles movimentos contrários à Bíblia, por exemplo, o feminismo. Mas o feminismo é direitos iguais. Primeiro, gente, olha a essência. A gente não é igual para querer direito igual. A gente tem o mesmo valor, mas a gente não é igual. A gente é diferente. Eu não sou igual a Cris, eu não sou igual a Pamela, que é mulher, outra mulher. A gente, como mulher, não é igual uma outra. Imagina como um homem, igual ao homem. Eu não sou igual a Elizabeth, nem a Elizabeth é igual a Lu. Nem Lu é igual a Angélica. Nem Sueli é igual a Angélica. Ou a Elizabeth. Somos únicas. E isso dá mais valor ainda. Isso nos dá mais valor ainda. Por sermos únicas, não tem ninguém igual a nós. Aí imagina, querer tirar esse valor. Direitos iguais. Então não somos iguais, é a primeira coisa. E que direitos são esses? E quem começou esse movimento? Mulheres feridas? Mas esse movimento aqui não. Esse aqui foram pessoas inspiradas pelo Senhor. E aqui é a palavra dele. Quando ele ensina a gente, ele fala a verdade e a gente coloca em ação. Então foi isso que aconteceu. Ele ensinou e, inspirado no Senhor, aquelas pessoas escolhidas, né, escreveram. Mas o autor da Bíblia é Deus. Quem escreveu foram os escritores. Deus é o autor. Mas aquele movimento tem nada a ver com Deus. Porque ele não é contra a palavra dele. Se ele fala uma coisa e vem um movimento falar outra, então não foi ele. E se não foi ele, a gente não participa. A gente não contribui de nenhuma forma. A gente não contribui. Porque é uma exceção. Não tem exceção para princípio. Deixa eu ver aqui um exemplo para dizer que, vamos lá. A gente contribuir para um mal, de alguma forma ajudar a pessoa que está fazendo mal, a gente está sendo conivente. Então, a gente vai prestar contas disso também. Tem pessoas, tem hotéis. Eu vi uma vez, né, que tinha um hotel, ele só aceitava o casal, ele não aceitava com os filhos. E talvez já tenha passado no seu coração, misericórdia, que absurdo, e se eu quiser levar minha família? Você vai para outro hotel. Por que a gente tem essa necessidade de ficar? Mas esse hotel aqui tá errado, tá não sei o quê. A mesma coisa a gente faz com os nossos irmãos. Nem todo mundo foi chamado para a mesma coisa. E aquele hotel tem um propósito. Que propósito é aquele? Proporcionar momentos só de casal, para que eles se renovem. Só eles dois. E quando os pais estão bem, os filhos ficam. Mas quando não está, os filhos não ficam. Não estão bem. Aquela ambiência vai refletir nos nossos filhos. Então não tem como.
Então, nós somos o reflexo, né, para os nossos filhos. E daí, então, nesse hotel, só tem para casais, né? Aí, se você não quer, você quer ir com a sua família, você procura outro hotel. Mas tinha lá uns comentários, né, que absurdo, que não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus, a mulher, ao invés de estar perdendo tempo ali, né, comentando, criticando, ela poderia estar fazendo algo bom. Que a gente use nossas ferramentas, a nossa voz, a nossa fala, as nossas ações para fazer o bem, todos os dias. Que a gente seja um instrumento de vida em outras pessoas, todos os dias. E na nossa também, né? Que a gente tenha claro quem a gente é de fato. E não o que os outros falam que a gente é. Tá bom? Então essa foi a mensagem de hoje. Glória a Deus. Obrigada por vocês estarem aqui. Isso é um servir, né, de vocês. E não só a mim, não só a si, né? Porque vocês não estão só aprendendo. Vocês vão colocar em prática, ter resultados e aplicar isso na vida de vocês e refletir para outras pessoas lá fora. Mas antes, vocês também estão falando. São a presença de Deus aqui, né? Vocês são a presença de Deus aqui. Grata pela partilha. Deus abençoe, Deus. Amém. Amém, Lu. Que vocês tenham sido tocadas, né? Pelo Senhor. E que o aprendizado de hoje, vocês coloquem em prática, tá, gente? Anotem aí. Qual foi o maior aprendizado de hoje? E colham os frutos. Um beijo pra vocês. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã, hein?